Olá, boa noite. Boa noite. No segundo Dia Internacional da Fraternidade Humana, Papa afirma que a fraternidade é um dos valores universais que deveria estar na base das relações entre os povos. Canção Nova recebe visita de bispo polonês pelos 20 anos da consagração do mundo à Divina Misericórdia. Governo federal lança novo piso salarial para professores da educação básica. Prevenção e saúde. Pele precisa de atenção para não experimentar os efeitos nocivos que o sol pode provocar. Crise econômica e pandemia provocam aumento da pobreza no país. E o que tem em jogo? Além da comida no prato, abrigo para se proteger, a pobreza coloca em risco a dignidade. E começam em Pequim os Jogos Olímpicos de Inverno. Mais de 3.000 atletas vão competir em 15 modalidades. Celebrado hoje o segundo Dia Internacional da Fraternidade Humana, convocado pelas Nações Unidas, inspirado no documento assinado pelo Papa Francisco e o líder muçulmano Al-Tayeb, há 3 anos na capital dos Emirados Árabes. Os dois líderes enviaram mensagens de vídeo convocando o mundo ao diálogo respeitoso entre culturas e religiões. Hoje não é o tempo da indiferença, ou somos irmãos ou tudo desaba, afirmou o Papa na videomensagem enviada aos participantes da mesa redonda realizada na Expo Dubai, com a participação de representantes da Santa Sé e de altos expoentes religiosos da Universidade Al-Azhar do Cairo. Refletindo sobre o tema deste ano, Debaixo do Mesmo Céu, o pontífice recordou que somos todos diferentes, mas iguais em dignidade, independentemente de onde ou de como vivemos, da cor da pele, da religião, da classe social, do sexo, da idade, das condições de saúde e econômicas. Todos vivemos debaixo do mesmo céu. E por isso devemos nos reconhecer irmãos, sendo a fraternidade um dos valores fundamentais e universais na base das relações entre os povos. Francisco recordou que aqueles que creem em Deus têm um papel ainda mais preciso nesse caminho de diálogo e convidou: elevemos os olhos ao céu, porque quem adora a Deus com um coração sincero, ama também o próximo. Ama anche il prossimo. E reforçou o apelo à fraternidade, afirmando que se não formos irmãos, tudo desaba, e que isso não é um anúncio de tragédia, mas constatação. Vemos nas pequenas guerras, nesta terceira guerra mundial em pedaços, os povos se destroem, as crianças não têm o que comer, diminui a educação. É uma destruição. Ou somos irmãos, ou tudo desaba. Siamo fratelli o crolla tutto. No dia 4 de fevereiro de 2019, o Papa Francisco e o imame Al-Tayeb assinaram em Abu Dhabi o documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e a convivência comum. Esta declaração conjunta fez parte de um caminho marcado por outros documentos produzidos neste campo, como as declarações finais dos 4 seminários do Fórum Católico Islâmico, realizados em 2008, 2011, 2014 e 2017. O líder muçulmano, Al-Tayeb, também gravou uma mensagem e agradeceu ao Papa, a quem se refere como um companheiro incessantemente corajoso no caminho da fraternidade e da paz. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enviou uma carta para essa celebração e disse que a fraternidade é uma regra do amor recíproco, comum a diferentes tradições religiosas, assim como o serviço e a proteção dos mais vulneráveis. Juntos, concluiu, temos uma oportunidade real de construir um mundo melhor, que sustente os direitos humanos universais e eleve todo ser humano e promova a paz e a segurança para todos. De Roma para São Paulo, todo ser humano tem direito à vida, à liberdade, ao trabalho e à educação. Mas o que fazer para reduzir a pobreza que só tem aumentado no Brasil? Vamos conversar com o Rodrigo Luiz, que tem uma reportagem sobre esse assunto. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para vocês, boa noite para todos. Pois é, a crise econômica e a pandemia acentuaram um velho problema do Brasil, a situação de pobreza que atinge milhões de brasileiros. Programas sociais até auxiliam num curto prazo, mas especialistas defendem que políticas públicas para reduzir a pobreza precisam ser permanentes. Nas esquinas das grandes cidades, pessoas buscam migalhas para sobreviver.
Mas afinal, o que é ser pobre no Brasil? Não tem riqueza, é pobre, né? Significa que as suas necessidades mínimas não estão satisfeitas, significa que você não tem cidadania no sentido mais básico da palavra e que você deveria ser objeto de atenção do setor público, do Estado, para, de alguma forma, sair dessa situação. Não é só um prato de comida, um barraco na favela, um viaduto como abrigo ou um cobertor na calçada. A pobreza, de um modo geral, ameaça a dignidade. Seu Valdomiro, morador do Heliópolis, maior favela de São Paulo, sabe bem como é viver com pouco. A renda de pouco mais de um salário mínimo é dividida em 5 pessoas. Não é fácil não, é lutar, trabalhar e pedir a Deus para inventar, né? Sozinha, Dona Maria vive de doações e dos R$400 do Auxílio Brasil. Tocar a vida adiante assim mesmo, com essas coisas, que esse dinheiro que eu recebo, e meu filho pagando o aluguel e recebendo ajuda da igreja. A gente traz os alimentos, só que a parte principal que a gente vem trazer é a parte da evangelização. Pelos cálculos oficiais do IBGE, 50 milhões de pessoas, ou seja, 1 em cada 4 brasileiros, estava em situação de pobreza em 2020, vivendo com menos de R$450 por mês. Os dados de 2021 ainda serão divulgados. O Centro de Políticas Públicas Sociais da Fundação Getúlio Vargas faz outro recorte. Uma pessoa que vive com R$262 mensais encontra-se abaixo da linha de pobreza. Antes da pandemia, eram 23 milhões. Com o pagamento do auxílio emergencial de R$600, esse número caiu para 10 milhões. Mas com a redução do valor do benefício a partir de abril do ano passado, a estimativa é que 27 milhões e 600 mil pessoas estavam na condição de pobreza até o fim de 2021. Em certa medida, os números expressam um problema histórico do país, acentuado em razão da recessão econômica e também pelo agravamento da pandemia. Programas sociais criados no passado recente e os que estão em vigor de modo emergencial até atenuam o problema. Mas para reduzir a pobreza drasticamente, é preciso investir em políticas públicas permanentes, dizem os especialistas. Se a pessoa não consegue gerar o seu sustento, ela precisa aprender a pescar de alguma forma. Então, a gente precisa, vamos dizer, empoderar as pessoas para elas conseguirem gerar o seu próprio sustento. Eu nunca perdi minha esperança. Porque primeiro é aquele lá de cima, aquele que dá tudo para a gente. Nós estamos aqui por causa dele, ninguém nunca deixa perder a fé. Enquanto as políticas públicas não vêm, seu Valdomiro busca se fortalecer neste santuário, onde a mãe é padroeira dos pobres e endividados, não para ficar rico, mas para que a pobreza jamais lhe roube a dignidade. O pão de cada dia não falta. Deus é grande. Em São Paulo, a cratera que se abriu na Marginal essa semana levou a muitas discussões entre especialistas e ações emergenciais por parte do governo e da prefeitura. A nossa equipe explica como esse acidente aconteceu e quais medidas estão sendo tomadas. O acidente ocorreu sem vítimas e a consequência imediata foi o trânsito congestionado que se formou por conta da interdição do local. Pouco depois, o governo de São Paulo se reuniu com a prefeitura, a concessionária Acciona, que administra a linha 6 do metrô, e a Sabesp. Ficou decidido pelo fechamento do buraco, com mais de 4.000 metros cúbicos de concreto, e direcionar, por meio de uma tubulação, a água do vazamento para a rede de esgoto. Todas essas ações sendo feitas para dar a estabilidade necessária para que a cratera não aumente. Para especialistas, a atitude foi emergencial, mas o melhor para evitar que o acidente fosse mais grave. Uma execução emergencial, porém, com toda certeza, a equipe técnica está tomando essas providências com base na segurança também de todos. Na tarde desta quinta-feira, a pista central da Marginal foi liberada para o fluxo de veículos. Mas a pista local, onde ocorreu o acidente, segue fechada por tempo indeterminado, segundo a Prefeitura de São Paulo. Em nota, a empresa Acciona disse que segue as obras da linha 6 do metrô normalmente, que a entrega de toda a linha está prevista para 2025.
Segundo especialistas, a região atingida deve ser recuperada. Demanda de um acompanhamento de todo mundo, né? Não só do Conselho, na exigência de profissionais, mas do poder público, de órgãos externos, da própria empresa. Olha, em dias de muito sol, nos lembramos logo da exposição da pele aos raios solares. E nem precisa ir à praia para sofrer os efeitos nocivos. É mesmo, Reinaldo. E quem não protege a pele corre o risco de desenvolver câncer. E esse tipo de doença é responsável por 25% dos tumores malignos diagnosticados no Brasil. A cada 100 mil homens, 81 devem desenvolver câncer de pele. Entre as mulheres, o número ainda maior, 91 para cada 100 mil brasileiras. Quando eu vou sair de casa, que eu vou me expor ao sol, eu costumo passar o protetor solar. 25% dos tumores malignos que aparecerem no país serão câncer de pele. Isso em números chama a atenção. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, dos 625 mil casos de câncer no país, 177 mil serão tumores de pele. Esses números estatísticos podem ser reduzidos se o brasileiro se preocupar mais com a prevenção. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela orienta que você use um protetor com FPS acima de 30. Se você trabalha em exposição solar direta e não esquecer de passar em regiões como orelha, homens que são calvos, cabelo, couro cabeludo, porque aqui você tem exposição solar direta e nessas regiões também. A médica ensina o método ABCDE. É simples e ajuda o paciente a identificar se a mancha é ou não um tumor. Você tem um sinal e aquele sinal, de repente, começa a ficar assimétrico. O que é isso? Um lado começa a ficar diferente do outro. Outro sinal é a letra B, de bordas. As bordas eram regulares, ou seja, era um sinal que era redondinho e, de repente, ele ficou com as bordas estranhas. Outra é a cor. Então, você tinha um sinal que tinha apenas uma cor e, de repente, ele começa a mudar de tonalidade. D, que é diâmetro, então pense que você tem um sinal, de repente ele começou a crescer e está aí com mais de 6 milímetros. E o último do nosso ABCDE é a letra E, que a gente fala a respeito de espessura. Então é como se ele começasse a aprofundar, formar às vezes um nódulozinho, você sente que ela está mais profunda. Então a gente tem que estar avaliando também. É importante mesmo os cuidados com a pele. Agora vamos à previsão do tempo, porque no sábado o alerta de chuva forte e a instabilidade vai continuar sobre grande parte do país. E ela estará localizada sobre o litoral, do Maranhão até o Rio Grande do Norte. Na região norte, chuva em vários momentos do dia, no leste do Amazonas, Amapá e oeste do Pará. E você que é daqui do Sudeste e do Sul, a instabilidade se arrasta para este final de semana com alerta de temporais principalmente no oeste e norte de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e interior do Rio de Janeiro, com máxima de 36 graus na capital fluminense e 30 graus em São Paulo. No sul, o tempo estará instável sobre o oeste do Paraná, Santa Catarina e grande parte do Rio Grande do Sul. As temperaturas por lá variam entre 21 e 27 graus em Porto Alegre, 23 e 28 graus em Florianópolis e 17 e 27 graus em Curitiba. E você que está à espera daquele sol, no centro-oeste logo pela manhã, ele vai deixar o tempo abafado, mas propício às pancadas de chuva a partir da tarde. Reinaldo? Vamos lá, né, Yara? Porque o pessoal tem que ficar atento aí, se chove, se não chove, faz sol, faz chuva. Agora vamos a São Paulo com o Rodrigo Luiz, que traz informações sobre uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Rodrigo. Isso aí, estamos de volta aqui em São Paulo, porque olha, do sul ao nordeste do Brasil, a dengue se espalhou e está pressionando os serviços de saúde. A capital paulista está entre os locais que registraram aumento nos casos. Especialistas alertam para o pico da doença nos meses de fevereiro e março. A boa notícia é que é possível prevenir e a Danusa Rego traz mais detalhes.
Alguns estados, como São Paulo, Alagoas, Rio Grande do Sul, Tocantins e Minas Gerais, registraram aumento do mosquito Aedes aegypti. Só na capital paulista, os casos de dengue cresceram mais de 260% em 2021 em relação a 2020. Especialistas alertam para o pico da doença nos primeiros meses deste ano. E até maio, junho, há um aumento de casos de dengue e isso se deve às condições climáticas. O que a gente tenta fazer é manter sob controle a transmissão dessas doenças em níveis que não sejam epidêmicos. Conhecemos Dona Maria, que já teve dengue e não foi fácil. Febre, dor de cabeça, aquela moleza no corpo, que é praticamente nas juntas, né? Que fiquei bem mal mesmo. Fiz o repouso que tem que fazer, né? E a gente se recuperou. E caminhando por aqui, olha só, a gente encontrou um criadouro. Aqui tem tudo que o Aedes aegypti gosta: água parada e limpa. Se fosse em outro período do ano, essa água secaria, mas como estamos em um período chuvoso, ela acaba ficando aqui acumulada. As agentes jogam um inseticida biológico para matar as larvas, mas poças como esta, que se acumulam em calçadas ou estacionamentos, podem ser eliminadas com um simples rodo, por exemplo. O importante é que cada um faça a sua parte e o pessoal colabora. Limpeza, coisa de água, vasilhame de água, água parada, né? O meu esgoto é totalmente limpinho no fundo da minha oficina. Tomar certos cuidados, né? Principalmente a água parada, acho que é mais perigoso. Com muito tempo parado, principalmente com tempo de chuva. Casas ou terrenos desocupados se tornam ambientes propícios para o mosquito. E mesmo que neste tempo estejamos lutando contra o coronavírus, não podemos nos esquecer de nos prevenir contra a dengue. Em Pequim aconteceu hoje a abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Inverno. Mais de 3.000 atletas vão competir em 15 modalidades. A cerimônia de abertura contou com 3.000 artistas em um palco composto por 11.600 metros quadrados de tela de LED de alta definição, semelhante a uma superfície de gelo. Celebrou o início dos Jogos em uma festa limitada pelos protocolos sanitários diante da pandemia de Covid-19, mas sem esquecer da grandeza olímpica. A delegação brasileira foi a 16ª a desfilar. Apesar de não ter tradição em competições de inverno, o Brasil é representado por 11 atletas. Dessa vez, a organização optou por uma pira menor, com a tocha ao centro do floco de neve e uma chama reduzida, para diminuir a emissão de carbono diante da nova política de sustentabilidade. Os Jogos vão até o dia 20 de fevereiro. Até daqui a pouco, com boas notícias sobre a recuperação do padre Eduardo Dougert. Canção Nova Notícias está de volta com Liana Nunes, que retorna das férias e traz as informações. O novo piso dos professores da educação básica é assunto por aqui. Boa noite, Liana. Boa noite, Reinaldo e Yara. Um prazer falar com vocês e com todos os telespectadores nesta noite, viu? Olha, o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje, em cerimônia no Palácio do Planalto, a portaria que altera o piso salarial dos professores da educação básica. O valor foi fixado em R$ 3.845 e vai beneficiar mais de 1.700.000 docentes em todo o Brasil. O novo salário, com um reajuste de 33%, deve ser pago por estados e municípios aos professores que cumprem jornadas de 40 horas semanais. E nós vamos falar agora da realização de uma cerimônia de casamento. Esse sonho que precisou ser adaptado na vida de muitos casais brasileiros desde 2020 por conta da pandemia. O período trouxe incertezas de datas, diminuição do número de convidados, cancelamentos e o receio da contaminação. Eu mesma passei por essa experiência e conto nessa matéria um pouco de como tudo aconteceu. O setor de eventos, responsável por um pouco mais de 4% do PIB brasileiro, foi um dos mais prejudicados pela pandemia. De acordo com a Associação Brasileira de Promotores de Eventos, a ABRAP, 97% das empresas do setor sentiram impacto no faturamento diante das medidas restritivas, já que 530 mil festas deixaram de acontecer em 2021. Muitos saíram do mercado de eventos porque não suportaram a pandemia,
fecharam suas empresas e muitos também estão surgindo, né? São novos fornecedores, pessoas que estão investindo em novas áreas no nosso mercado de eventos, e a gente está aqui para realizar os sonhos e dizer para os nossos clientes que não tenham medo, que logo, logo tudo volta ao normal. Imagine você preparando uma festa de casamento. A expectativa dos noivos, dos pais, amigos, o sonho de um vestido, um véu, uma grinalda, a economia dos gastos para contratar os fornecedores. Só quem é noiva sabe o corre-corre que é essa preparação e como o coração fica acelerado só de imaginar como será o dia especial. Mas o que fazer e o que pensar quando de repente a festa precisa ser adiada ou até mesmo cancelada? Eu sei bem como é essa experiência, viu? Namoramos por 7 anos e esse foi um tempo bem propício para que a gente pudesse adquirir uma devoção muito especial por Nossa Senhora Aparecida, e ela mesma providenciou que a gente pudesse noivar no dia 12 de outubro de 2019, aquela que já era uma data em que também nós marcávamos o casamento para 12 de junho de 2020. Mas aí veio a pandemia e nós tivemos que adiar tudo. Foi um momento difícil, delicado. Nós não tínhamos ainda uma outra data, não sabíamos como que tudo ia ficar. E nós queríamos o sacramento do matrimônio. Entregamos nas mãos de Nossa Senhora e ela mais uma vez nos ofertou a data de 12 de outubro de 2020. Casamos nesse dia e adiamos a festa. E com a decisão de casar, mesmo nesse período de pandemia, a nossa cerimônia foi algo bem simples e bem especial. Eram os nossos pais, o padre e alguns familiares e padrinhos, mas com total distanciamento, entramos na igreja de máscara. O meu sonho de um vestido longo e um véu precisou também ser adiado, porque eu entendi no meu coração que aquele estava sendo um momento muito difícil para o mundo. Então eu não tinha como trazer para a realidade da minha imagem qualquer glamour que às vezes um casamento exige. Uma noiva ter no seu álbum de fotografias uma foto em que ela está com o seu noivo de máscara, lembra que superamos essa dificuldade. Então o amor que passa pela cruz é um amor infinito. A gente ainda tinha um sonho de fazer a festa, ter a comemoração com os nossos familiares, os nossos amigos, né? Graças a Deus, com muita oração. A nossa festa de casamento foi inesquecível, né? Muito alegre, muito contagiante. Nós aproveitamos a oportunidade para também renovarmos os nossos votos matrimoniais. Então, foi um momento em que Deus se fez presente e nós queríamos isso. Não era uma festa por ser uma festa. E nem era uma alegria qualquer, era uma alegria que vinha de Deus. Nós sentimos isso, sentimos também diante da presença de todos que ali estavam, que também compartilhavam dessa mesma alegria. O importante mesmo é a gente esperar o tempo de Deus se realizar na nossa vida. Com certeza, você que é noivo, você que é noiva e está nesta expectativa, confie nas mãos de Deus, que tudo vai sair conforme a sua vontade, tá bom? A gente fica por aqui, desejo a você que nos acompanha um abençoado final de semana e retorno ao estúdio com Reinaldo e Yara. Voltamos e já em contato com Rodrigo Luiz em São Paulo, que tem notícia do sacerdote fundador da rede de TV Século XXI, Padre Eduardo Dougert. Rodrigo. Isso aí, estamos de volta e hoje uma boa notícia da recuperação do Padre Eduardo Dougert. Graças a Deus está tendo melhora significativa. De acordo com o boletim médico divulgado hoje pela Associação do Senhor Jesus, Padre Eduardo deixou a unidade de terapia intensiva, onde estava desde o dia 22 de janeiro, devido às complicações geradas pela Covid-19. Ontem ele foi transferido para um quarto do Hospital Samaritano em Campinas, São Paulo. Está reagindo bem à retirada do catéter de alto fluxo, continua recebendo oxigênio de forma gradativa, apenas para auxílio em sua respiração.
todos os sinais vitais estão preservados e se mantêm estáveis. Desejamos uma boa recuperação ao padre Eduardo Dougert e também queremos dar parabéns para ele que completou 81 anos de idade no último sábado. Antes de encerrar, presta atenção nessa história. É sobre um padre chamado Antônio. Todos os dias ele pega a bicicleta e vai celebrar a missa. Faz a homilia sem precisar de nenhuma anotação. Ok, tudo normal, né? Só que ele tem 101 anos. Padre Antônio Bottolia mora em Mantova, na Itália. De acordo com o jornal italiano Avvenire, foi ordenado há 78 anos, em plena Segunda Guerra Mundial. Há 70 anos, ele exerce o serviço de pároco, sempre atento aos mais necessitados. Seguindo o exemplo de Dom Bosco, Padre Antônio desenvolveu oratório para os jovens, espaço para esporte e incentivou diversos movimentos, sempre com o apoio de leigos e outros sacerdotes. E há 50 anos ele fundou uma escola de cursos profissionalizantes, da qual ele é o atual presidente. O curso forma todo ano 500 alunos para serem inseridos no mercado de trabalho. E se Deus quiser, dia 8 de abril, ele vai completar 102 anos. Desejo um ótimo fim de semana para todos. A gente se encontra semana que vem. Até lá, Reinaldo e Yara. Um abraço para vocês. Boa noite, Rodrigo. Até segunda-feira. Transmitir diariamente a milhares de famílias a mensagem que conforta e leva esperança é um dos compromissos da Canção Nova. E isso só é possível quando sócios e benfeitores contribuem com esta obra. Estamos com 9% da nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas deste mês. Acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor maneira de fazer a sua doação. Obrigada por seu comprometimento com a Canção Nova. Evangelizar o povo de Deus pela música é missão desafiadora que tem sido cumprida com beleza pelo padre Antônio Maria. É o que você vê na última reportagem da série Canções que Escreveram Histórias. A música jamais ficou de lado ao longo de 45 anos de ministério sacerdotal. E a união entre sacerdócio e música já era plano de Deus. Afinal, Ele sabe todos os nossos passos e em tudo nos conhece, e conhece muito bem. Padre Antônio Maria. Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Aos 16 anos, ele sentiu o chamado para a vida religiosa. E quando pensou em deixar de lado o sonho de criança, que era ser músico, foi surpreendido pelo bispo que o ordenou. Quando ele acabou de me ordenar, meus pais me revestiram com as vestes sacerdotais, ele disse: agora canta um canto para Nossa Senhora. Eu disse: eu não posso. Ele disse: como não pode? Eu disse, mas ele falou assim comigo, assim, em off, né? Eu disse: eu estou muito emocionado, senhor bispo, eu não posso. Vamos ver se você não pode. Aí ele disse para o povo: olha, eu pedi para o padrezinho novo aqui para ele cantar um canto, e ele disse que não pode. Aí os jovens: canta, canta, canta. Aí eu cantei. E para mim isso foi um sinal de Deus. Eu tinha que cantar. Cura, Senhor, bem aqui. É isso, filho. Desculpe. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Foi um novo caminho, literalmente, né? Foi realmente um novo caminho. E a partir dessa madrugada, porque aí a festa acabou de madrugada, eu fui para o meu quarto, padre, agora, e eu vi um retrato na minha parede. Eu tinha um retrato do padre José Quentenich. E aí, eu olhando para ele, o senhor viu que eu tive que cantar na minha ordenação? Aí eu lembrei que uma frase dele era essa: até se uma pulga te morde, tens que perguntar a Deus: o que queres com isso, Pai? E eu cantar na minha ordenação foi mais do que uma pulga me mordendo. Então eu perguntei a Deus: o que o Senhor quis com isso, Pai? E no meu coração Deus respondeu: eu quero que você use a sua voz, use o canto para evangelizar. E aí eu me decidi, nesse momento, eu vou evangelizar cantando. Muitos foram os momentos marcantes, como cantar para o Papa João Paulo II na década de 80.
Quem é esta senhora, revestida de sol, tão branca como a neve, de estrelas coroada? Aí o povo vinha, ela é a Imaculada. Cantar na presença do Papa, depois poder cumprimentá-lo e ele dizer, cantou bonito. Uma caminhada que fez e continua fazendo história, com a provisão de Deus e a materna intercessão de Nossa Senhora. Monsenhor Jonas disse uma vez, foi o título que alguém me deu, que mais me honra, mas eu não mereço não, mas foi Monsenhor Jonas que inventou, quando ele disse uma vez no Morumbi, num cenáculo maravilhoso que houve, que eu era a voz masculina de Maria. É um título fabuloso, né? Eu quero ser, não sou, mas Monsenhor Jonas acha que eu sou. Que ele reze para que eu seja. Mãe admirável, ó Mãe peregrina, a tua visita aquece, ilumina, pois trazes contigo teu Filho Jesus, que é vida, caminho, verdade e luz. Muito bom acompanhar essa série sobre a música católica, né, Reinaldo? Sim, e agora terminando com o padre Antônio Maria, que tem uma vida de entrega e dedicação à igreja, evangelizando pela música. Realmente, a música nos inspira. E a comunidade Canção Nova recebeu nesta sexta-feira a visita do bispo auxiliar de Cracóvia, na Polônia, Dom Robert Józef. Ele veio ao Brasil fazer um convite especial. Olha, o pedido é para que os fiéis, unidos em oração, se preparem para as celebrações dos 20 anos da consagração do mundo à Divina Misericórdia, feita pelo Papa João Paulo II. 3 horas, a hora da paixão, da misericórdia. São muitos os testemunhos que todos os dias chegam para nós, relatando várias graças alcançadas, até mesmo milagres alcançados. Milagres diários em todos os cantos. E em 2022, o mundo comemora unido os 20 anos da consagração de todos nós à Divina Misericórdia, ato do então Papa João Paulo II, em agosto de 2002. E naquele dia ele fez um ato extraordinário assim, foi no final da missa, ele falou, meu desejo é agora consagrar a Divina Misericórdia ao mundo inteiro. Misericórdia que a igreja conhece e está no meio de nós. Deus percebeu que o mundo precisa relembrar, apontando, né, aquilo que já tem na igreja, porque Deus, Jesus, é misericordioso. Tanto está que um encontro entre Brasil e Polônia aconteceu em 2021, no mesmo dia e com as mesmas intenções. Providencialmente, no dia 17 de agosto do ano passado, Padre Wellison e eu aqui no santuário, por recordar dessa importante data, nós fizemos o ato de consagração, renovamos, né? Lemos o ato de consagração que São João Paulo II realizou. Na Canção Nova, além do santuário, a Hora da Misericórdia é relembrada e meditada em todos os setores. Lá no posto médico, às 3 horas, bate o sino, toca e reza-se o texto da misericórdia. No jornalismo, 3 horas da tarde, quem está ali na produção trabalhando tem a oportunidade de rezar, bem como em todos os setores da Canção Nova. Isso já era uma prática desde o início da comunidade, que já se rezava a hora da paixão. Em preparação para a grande festa de 20 anos, o Santuário da Divina Misericórdia, em Uagevnik, convida a todos para a iniciativa Misericórdia como Esperança para o Mundo. Cada domingo, após dia 17 do mês, na hora da misericórdia, às 15 horas da tarde, se faz a adoração ao Santíssimo Sacramento, se faz essa meditação daquela frase da ato de consagração. A Canção Nova irá, todos os meses, meditar as reflexões da consagração feita há 2 décadas para uma vida misericordiosa e eterna. Para que o mundo inteiro realmente se reúne em volta do Santuário da Misericórdia da Cracóvia e todos nós abraçamos essa causa. As reportagens que você acompanhou neste telejornal já estão disponíveis na internet. Acesse noticias.cançãonova.com. O Canção Nova Notícias fica por aqui.
Assista em instantes, a partir de 8 horas, a transmissão da Santa Missa presidida pelo padre Edilberto, que abre o acampamento de oração para músicos. A gente se vê na segunda, boa noite e um ótimo fim de semana para você. Boa noite e aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Este